Bem, então, para essa aula de hoje, eu vou discutir alguns exercícios, né, alguns exemplos, partindo lá do conceito de teoria dos conjuntos e focando bem aí na parte de funções, tá ok? Então vamos considerar o conjunto A como sendo o conjunto dos números naturais ímpares, ou seja, x é natural e x é ímpar. O conjunto B, dado aqui pelo conjunto dos x dos elementos naturais, para os quais o elemento seja par. Então, o conjunto C é o conjunto dos números naturais para os quais sejam múltiplos de 3. Então, aqui, conjunto A, conjunto dos pares, dos ímpares, conjunto B, conjunto dos números pares, conjunto C, conjunto dos múltiplos de 3. Vamos analisar aqui agora as sentenças como verdadeiras ou falsas, né? Dando a devida justificativa sobre a sentença, ok? Então, primeira sentença, eu não vou usar aqui as letras, porque já estão denotando aqui conjuntos, né? Então, vamos pensar aqui nessa primeira sentença, diz o seguinte: 3 é um elemento de A, certo? 3 é um elemento de A. Então, se 3 for um elemento de A, 3 tem que ser um número ímpar. Então, 3 é ímpar, logo 3 é um elemento de A. Segunda sentença. Menos 5 é um elemento de A? Essa é a pergunta, né? Bem, para ser um elemento de A, tem que ser um natural ímpar. 5 seria um número natural, inclusive um natural ímpar. Porém, menos 5 não é um número natural. Então, isso aqui, essa sentença está falsa. Tá ok? Terceiro item. Quatro é um elemento de B. E aí a gente tem que ler assim: 3 é elemento de A, menos 5 é elemento de A, 4 é um elemento de B. É assim que a gente lê, é assim que a gente faz a leitura dessa notação do ser elemento D. Então, 4 é um elemento de B se 4 é natural e é um número par. De fato, 4 é um número natural e é um número par. Então, o item está verdadeiro. Item 4. 1/3 é um elemento de B. Bem, se 1/3 é um elemento de B, 1/3 deveria ser um número natural e um número par. Porém, 1/3 não é um número natural. Então, falso. Item 5. Nove é um elemento de C. 9 é um elemento de C se 9 for um número natural múltiplo de 3. Bem, 9 é um número natural e 9 pode ser escrito como 3 vezes 3. Então, 9 é um número natural que é múltiplo de 3. Então, o item está verdadeiro. Item 6.
Item 6 diz o seguinte: 2 não é um elemento de A. Bem, 2 seria um elemento de A se ele fosse um número natural e também fosse um número par, ímpar na verdade. Mas 2 é um número natural, mesmo sendo um número natural, ele é um número par. Então, o item está verdadeiro, porque 2 não é elemento de A. Item 7. Item 7. B é um subconjunto de C. Tá? B é o conjunto dos números naturais pares. Conjunto dos números pares. Certo? Só que para que o B seja um subconjunto de C, é preciso que todo elemento de B seja um elemento de C. Né? Mas tem, por exemplo, o número 2 é um número natural par que não é múltiplo de 3. Logo, B, existem elementos em B que estão fora de C. Dessa forma, a sentença ela não pode ser verdadeira, porque existem elementos em B que não estão em C. Logo, não posso dizer que B é um subconjunto de C. Então, esse item está falso. Então, lembrando a leitura aqui, né? B é subconjunto de C. A sentença diz o seguinte: B interseção C é o conjunto vazio. Tá? Bem, se B interseção C for o conjunto vazio, eu não posso ter números pares que são múltiplos de 3. Ok? Porém, é fato que, por exemplo, se pegarmos o número 6, 6 se escreve como 2 vezes 3. Então, 6 é um múltiplo de 3 e também é um número par. Então, dizer que essa interseção é o conjunto vazio é dizer que ela não possui elemento. Mas já existe um elemento aqui nessa interseção. Logo, o item é falso. O item 9, eu vou dizer que A união com B é igual ao conjunto dos números naturais. Certo? Bem, A, aqui o conjunto A, e aqui o conjunto B. Bem, todo número natural, né, aí a gente tem que entender aquela questão da definição dos números naturais. Né? Se a gente entender aqui que o conjunto dos números naturais, bem, o zero ele não vai ser nem par nem ímpar, né? É aquela discussão que a gente colocou no fórum, né? Mas pensando que na nossa definição aqui, o conjunto dos naturais ele começa com esse princípio da ideia de contagem, e que o zero seria a representação do nada, né? Pensando nessa forma, o que eu poderia responder aqui de A união B? Um número natural, se o conjunto dos números naturais começa no 1, né? Então, todo número natural ou é par ou é ímpar. Né? Na verdade, o zero é par. Né? Então, nesse caso aqui, eu acho que não teria nem essa discussão, né? Porque
O 0 seria um número par, poderia ser considerado um número par. E nesse caso a união de A com B seria o conjunto dos números naturais. Então o item estaria verdadeiro. Então acho que nem seria esse o problema. Vamos pegar aqui agora um item 10. A interseção com C interseção com B é igual ao conjunto vazio. Bem, A interseção com C vão ser os números ímpares, que são múltiplos de 3. Por exemplo, aqui 3 vezes 3 é o número 9. 9 é um número ímpar que é múltiplo de 3. Ele está nessa interseção. Então, A inter C são números ímpares, que são múltiplos de B. Aliás, múltiplos de 3. Se fizermos a interseção de números ímpares múltiplos de 3 com números pares, nenhum número ímpar, certo? Vai ser número par. Então, nesse caso, essa interseção seria o conjunto vazio. Tá? Então, esse último item, só relembrando aqui, interseção de pares. O que é A inter C? São os pares múltiplos os ímpares múltiplos de 3. A inter C, aqui o C, isso aqui. Aqui são os números ímpares que são múltiplos de 3. Então, números ímpares múltiplos de 3, interseção com números pares, é vazio porque nenhum número ímpar vai ser par e também nenhum número par vai ser ímpar. Então, o item está verdadeiro. Bem, então, acho que na primeira aula eu falei um pouco sobre o conceito de função, né? O conceito de função vem da ideia de relações binárias, onde você tem dois conjuntos, um conjunto A, né? Que esse conjunto é o que a gente chama de conjunto partida. Esse conjunto tem elementos nele. E nós vamos fazer uma relação desse conjunto A com o conjunto B, um outro conjunto B, cujos elementos, aqui esse conjunto B é o que se denomina como conjunto chegada. Tá? A função acontece, uma relação, né? É algo que conecta um elemento do conjunto A com um elemento do conjunto B. Mas as funções elas têm uma característica particular, porque ela faz essa conexão de forma que não sobram elementos nesse conjunto partida. Ou seja, obrigatoriamente eu tenho que conectar todos os elementos do conjunto A a um elemento do conjunto B. Tá? Então, não sobrando elementos no conjunto partida. Ok? E ao mesmo tempo, eu não posso ter um elemento do conjunto A sendo conectado a mais de um elemento no conjunto B. De forma que a imagem, não vou falar de imagem agora, mas o elemento que se conecta do elemento de um conjunto A para o conjunto B, essa conexão ela não pode ser múltipla, tá? Então, resumidamente, quando a gente fala de funções, o conjunto partida passa a ser chamado de domínio. Conjunto domínio. Tá?
o conjunto dos elementos de B que estão conectados a algum elemento de A é o que a gente chama de conjunto imagem. E o conjunto B é chamado de contradomínio. Contradomínio. Então, uma função, ela relaciona todo elemento de A a um único elemento de B. Certo? Aí a forma como essa função vai ter, a característica, se ela vai ser uma função par, se ela vai ser uma função ímpar, se ela vai ser uma função bijetiva, se ela vai ser uma função sobrejetiva, né? Vai depender de como essas conexões acontecem entre os elementos de domínio e como esse conjunto imagem se estabelece relativamente ao conjunto B, né? Então, por exemplo, uma função ela vai ser sobrejetiva, né, se não sobrar elementos no conjunto contradomínio, ou seja, todo mundo do contradomínio tem uma conexão com o conjunto A, um elemento do conjunto A. Então, falando aqui das funções, só para dar um exemplo aqui, né, só antes da gente fazer essa discussão assim já com as funções com lei de formação, funções reais, né? Tá? Então eu vou pegar, por exemplo, aqui uma função, ela vai transformar um elemento de A em um elemento de B. Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, nos dias da semana, né, nos dias do ano, né, cada dia do ano, né, seja ele de 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, ele vai ser caracterizado como um dia da semana, né? Então eu podia pegar aqui uma função f, que transforma, né, um dia do ano. Então aqui o conjunto dos dias do ano por exemplo, o ano 2023. Então, os dias do ano 2023. Quantos dias eu tenho? Então, eu vou levar 1º de janeiro, 31 de dezembro de 2023. Então, ela vai pegar aqui um dia do ano, que eu vou chamar de Dzinho. Esse Dzinho, ele vai estar no calendário, né? Ele vai ter um calendário aí, por exemplo, do tipo dia, mês, ano, né? Então, se você pegar um dia um elemento desse conjunto é hoje. Então, dia 5 de julho de 2023. 5 de julho de 2023 é um dia do ano 2023. Esse dia do ano 2023 ele vai ser transformado em um dia da semana. Então, o conjunto contradomínio são os dias da semana. Né? Então, esses dias da semana a gente pode até elencar, né? Aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São os dias da semana. Dia 5 de julho de 2023 se converte em qual dia da semana? Quarta-feira. Então, essa função aqui, ela é uma função que não sobram certamente
não sobram elementos no conjunto contradomínio, né? Ao mesmo tempo que também cada elemento do domínio só tem uma imagem, mas ela não tem, por exemplo, você pode pegar aqui o dia de hoje e o dia da semana passada, eles têm a mesma imagem, né? Então essa função ela tem uma característica, né, que, né, obviamente que eu não posso falar de paridade porque eu não tenho um sinal aqui para essa função aqui. Eu posso dizer, né, que ela não é uma função real, porque o domínio dela é um calendário, né? Então, algumas definições talvez não se apliquem a esse tipo de função, mas com certeza ela é uma função que não sobram elementos no contradomínio. Então, é uma função que o conjunto imagem, né, imagem é igual ao contradomínio. É o que se chama de função sobrejetiva, sobrejetora, né? A função, agora ela é uma função que, por exemplo, o dia 5 e também o dia 29, né, de junho, eles têm a mesma imagem. Então, ela não é uma função injetiva, né, porque certamente você tem duas flechinhas lá, né, saindo, né, de dois elementos do domínio e convergindo, né, para um mesmo elemento imagem. Então essa convergência de flechas é o que a gente chama aí de função não injetiva, né? Então não é uma função injetiva. Então a função ela vai transformar o D, então em o f de D, né? Vai ser o calendário, vai ser dia da semana, né? Vai ser um y que vai pertencer aos dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então vamos pensar aqui agora também o seguinte: eu tenho as seguintes informações: ano, né? Mais um exemplo de função. O ano ele vai ser chamado de x, vai ser minha variável x. E a mesma coisa que a população. A população do Brasil, por exemplo, ela acompanhada ano a ano. Isso aqui, né, em 1980, por exemplo, não estou dizendo que aqui é o dado do Brasil, mas 665,4 milhões de habitantes. São dados fictícios aqui a partir de agora. Depois 1981, a informação 67,8. Depois 1982, 68,4. E assim por diante, né? Então essa função aqui, ela pega um x no ano, né, uma função g, que transforma um x no ano, é um ano no calendário, transforma isso aqui num dado populacional, né? G de x é a população. Em x. Aqui é um dado populacional. Nesse caso, o conjunto contradomínio, né? Essa população é um número real. Então a gente pode pensar nesse
contradomínio como sendo o conjunto dos reais. Na verdade não é nem um real, é um número real, mas é um real positivo, né? Sei lá, positivo e não nulo, vamos pensar assim, né? Positivo e não nulo. Então, esse contradomínio, né, certamente vai ter os reais não nulos e não negativos. Então, se a gente apontar que em 1980 a função g transformou o 1980 foi transformado em 65,4. Então nessa função provavelmente sobrarão elementos no contradomínio, uma função não sobrejetiva, tá? Bem, então esses são alguns exemplos assim mais iniciais, né, sobre funções. Só que eu queria só comentar isso. Eu vou agora seguir para os exemplos, contemplando aí as funções reais. Então, dado que a gente conhece, a gente interpreta o conceito de função, a gente sabe que por trás de uma função tem a definição do domínio, do contradomínio, né? Mas muitas vezes os livros omitem essa informação, né, simplesmente dizendo o seguinte: seja a função uma função dada pela lei de formação. Então a lei de formação aqui dessa função f de x é igual ao módulo de x mais 5. Né? E a função g é uma função, eu vou até usar outra letra, né? O g de y vai ser igual a 4x mais 1. Então você tem, por trás disso aqui, o que eu estou querendo dizer, né? Que tem uma função f, né? que é definida aqui num número real. Né? Ela pega um número real, transforma um número real, x, né? em outro número real, né? Um número real, f de x. E f de x é o módulo de x mais 5. Então essa função ela vai de R em R, né? Ela vai de R em R. Aí vejamos, nesse caso aqui, essa função ela é uma função chamada função modular, né, que ela simplesmente transforma o x no valor absoluto de x acrescido de 5. Então qual seria a imagem do menos 5 aqui? Menos 5 mais 5 é 0, o módulo de 0, o valor absoluto de 0 é 0. Então o f de menos 5 é 0. Tá? O f de 2, então todo número real se apresenta aqui em condições de ser transformado no seu número nele mais 5 em valor absoluto. E o resultado do número real mais 5 em valor absoluto é um número real também. Então, nesse caso, a gente pensa aqui reais em reais. Aí, para encontrar o conjunto imagem, né? O conjunto imagem, ou seja, todas as projeções do domínio, né? No contradomínio, né? A imagem é como se fosse a projeção do domínio no contradomínio, né? Então aqui, por exemplo, eu já vejo que não tem como eu ter uma imagem negativa aqui, porque um número em módulo em valor absoluto, ele nunca vai ser um número negativo.
Então aqui eu já enxergo que esse conjunto imagem ele é um subconjunto desse conjunto R, esse subconjunto que não engloba a parte negativa, tá? No caso aqui da função G, então aqui, por exemplo, ó, imagem da função f, eu posso até pensar aqui que essa imagem da função f serão as projeções. Você veja que eu encontrei um número que foi projetado no zero, né? Foi projetado no zero, então ele está nessa imagem, né? E eu posso também pensar o seguinte: dado um número real positivo ou nulo, é sempre possível aqui resolver, por exemplo, essa equação x mais 5 igual a um certo k, e simplesmente eu posso fazer a solução da equação. X mais 5 vai ser igual a k, né, quando x mais 5 for maior ou igual que zero, né, e o x mais 5 vai ser igual ao menos k quando o x mais 5 for menor que zero. Então, essas são as possibilidades, né? Então, daqui eu tiro que o x vai ser o k menos o 5, se o x for maior ou igual que menos 5, e o x vai ser o menos 5 menos k, se o x for menor que menos 5. Então, se a gente fizer aqui, por exemplo, um gráfico, né, dessa função, deixa eu ver aqui, acho que tem sites que fazem esses gráficos bem mais rapidamente. A gente tentar ter uma visão assim mais rápida. Então, fazendo aqui a projeção, né, gráfica, veja que o zero, né, o menos 5 vai no zero, e eu consigo, né, olhar, isso eu já tinha destacado, que a projeção, veja só, as projeções, né, desse conjunto imagem, né, todas rebatem aí, né, no eixo, nesse semi-eixo não negativo, né, da reta. Então, o conjunto imagem dessa função são os reais não negativos, tá? Então, então essa dedução a gente consegue fazer ela de forma algébrica, mas também é possível fazer isso graficamente, mas a dedução do gráfico acaba sendo com base na análise analítica que você faz da estrutura da lei de formação dessa função, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar essa regra de formação, e com base nela eu já imaginava aqui que eu estava preenchendo, né? Ou seja, dado um número real k, eu consigo preencher ele, né, de forma que ele vai se enquadrar num valor absoluto de um x mais o 5. Então, a função f é uma função que tem o domínio real, né, e tem imagem reais não negativos, né? Então, a imagem de f são os reais não negativos. Então, eu posso botar o maisinho para sinalizar que são os reais não negativos. Se eu colocar um símbolo do asterístico aqui, significa que eu estou excluindo o zero do conjunto. Então, a imagem de f é essa aqui. No caso da função g, bem mais simples. Aqui uma função linear, né? Uma reta, né? Uma função linear, ela é uma função que domínio não tem nenhum problema de domínio, né, reais, e o conjunto imagem dela também é a reta, são os números reais. Então, só fazendo esse gráfico aqui para vocês, ó, 4x mais 5, deixa eu ver se é essa regra mesmo, 4x mais 1,
Então veja que nesse caso, ó, a extensão do domínio, você pensa que acaba aqui, mas não. A reta ela tem a sua extensão, né? Que não tem essa delimitação, a não ser que eu delimite o conjunto domínio dessa função. Se eu fizer uma delimitação aqui de domínio, dizer, ó, o domínio ela começa aqui e termina aqui. Então você vai achar lá as imagens, as projeções das imagens, né? Você vai bater lá na reta, lá embaixo, né? Para limitar essa função, e vai bater lá na reta, lá em cima, para limitar essa função. Então, de alguma maneira, você consegue fazer a limitação do domínio. Vai depender da forma como você restringe a função. Então, sempre que tiver nos livros uma lei de formação, uma regra de formação solta assim, está subentendido que o domínio é mais amplo possível. Então, o domínio mais amplo possível dessa função é o conjunto dos números reais. E dessa forma, o conjunto imagem reais não negativos. O domínio mais amplo, eu acabei colocando y aqui, mas só fazendo essa correção. Se tem y aqui, vamos colocar o y aqui, tá? Desculpa. Então, g de y, 4y mais 1. Então, eu usei a letra y aqui só para não usar a mesma letra que eu usei aqui. Porém, você poderia usar o x e x aqui também, sem problema algum. Só tomando cuidado, nesse caso, a função g era uma função de R em R, né? É uma função de R em R, ela transforma um x em 4 em um y, né? Um y em R em 4y mais 1. Né? Então, o domínio, né, da função g é o conjunto real, e o conjunto imagem da função g é o conjunto dos números reais também. Né? Então, mas aí o que eu queria discutir nesse item são as novas funções que são feitas através da composição dessas duas funções. Então, eu posso pensar na função composta como sendo a função g, f, deixa eu usar outra cor, f bola g. F bola g também vai ter um elemento genérico de domínio x, né? E como é que a gente chega nessa regra da f bola g? Então, pega a f. Então, vamos pegar a função f e aplicar na função f a regra de g, certo? Então, a f de x é o módulo de x mais 5. Então, f de g de x, f de g de x, que é o f bola g, f de g de x, vai ser igual a ir na regra da f e trocar o x pela lei de formação da g de x. Então, troca-se, eu vou passar o módulo no lugar do x. No lugar do x, eu vou trocar o x por 4y mais 1. Então, ou simplesmente 4x mais 1. Né? Então, 4x mais 1 vai ser substituído no lugar do x mais 5. Né? Mais 5. Passa o valor absoluto. Então, nesse caso, essa regra aqui, ela equivale a dizer que o f bola g de x vai ser 4x mais 6. 4x mais 6. Essa função é chamada função composta, e ela é uma função que também é uma função linear, 4x mais 6. Domínio reais, imagem reais, conjunto de números reais.
Vamos pensar agora no caminho inverso. Ao invés do F bola G, nós vamos fazer agora o G bola F. Vou pegar outra cor aqui. Então, pensando aqui, ó, G bola F de X vai ser igual ao G de F de X. E o G de F de X, você vai na fórmula da G e troca o X aqui genérico pelo F de X. Então vamos trocar aqui 4. O Y vai ser substituído pelo módulo de X mais 5. Então 4 vezes isso, mais 1. E o resultado, isso aqui, 4 módulo de x mais 5 mais 1. Né? Pensando em termos de domínio. Em termos de domínio, todo x real consegue ser convertido num 4 vezes o módulo de x mais 5 mais 1. Um domínio, né, conjunto dos números reais. Conjunto imagem, né? O que a gente percebe aqui, né? Se eu tivesse só com essa parte, aqui, né, seria algo, né, que seria um número não negativo, né? Mas aí eu estou pegando esse número não negativo e estou adicionando 1 a todo mundo. Então essa unidade aqui que está sendo acrescida vai fazer com que essa imagem seja o conjunto, a imagem de G bola F, ela vai ser igual ao conjunto que vai do 1 até o mais infinito, porque a imagem vai ser a projeção do gráfico, né, no eixo das ordenadas, né? Então vou colocar aqui só rapidamente o 4, deixa eu ver, vamos colocar essa função aqui, né, só para a gente, 4 módulo de x mais 5 e somar 1. Então se eu fizesse só isso aqui, daria essa função modular, né, bem semelhante àquela estrutura que a gente tinha visto, considerando aí o x mais 5, né? Então com o x mais 5 ela só vai fechar mais essa abertura dessa estrutura gráfica. Só um minutinho, pessoal. Bem, então o que muda, né, quando a gente faz a multiplicação aqui por 4 é essa abertura, né? Porque esse módulo, quando você multiplica por 4, você aumenta ele, então ele tem que ter um crescimento mais íngreme, né? Então nessas angulações aqui da função modular, tá? Bem, e aí se você acrescenta 1 aqui fora, simplesmente é adicionar uma unidade em todas as imagens, de forma que a projeção, né, desse gráfico aqui vai começar a partir do 1 agora. Então daqui em diante você pega todos os reais, né, do 1 até o infinito. Então só destacando o vértice aqui desse gráfico modular é o vértice menos 5, 1, tá? Então antes da gente começar aí o próximo exemplo, vamos olhar
Vamos olhar essa construção aqui gráfica envolvendo a função exponencial. Então a função exponencial g transforma um x em 2 elevado a x menos 1. Então o expoente é x menos 1. Né? O expoente é x menos 1. A função h de x, ela transforma um x em 2 elevado a menos x. O expoente é menos x. E a função k, ela pega essa função 2 elevado a x e multiplica ela por 3. O que é que acontece quando a gente sai da função base aqui, né, que seria a função 2 elevado a x, que é uma função exponencial, né, e nós fazemos aqui a subtração de unidade nesse domínio, né, nesse domínio. Então deixa eu mostrar aqui, ilustrar o seguinte. Então vou considerar aqui uma sequência de menos 4 a 4, igualmente passado por 0,10. Então se a gente imprimir aqui essa sequência, né? Eu vou imprimir o x aqui, vai começar no menos 4, né, e termina no 4, e cada salto é 0,10. Menos 4, menos 3,9, menos 3,8, vai chegar a bater no 0 e depois começa a crescer até o 4. Daí vamos ver o que é que acontece, né, se a gente fizer aqui uma subtração nesses domínios, né? Então, x 2 elevado a x menos 1, né? Então o que a gente fez aqui, ó, né, nós fizemos um movimento aqui que essa subtração, aparentemente essa subtração é porque a função ela continua. A gente não pode se delimitar a essa função. Imagina que ela continua aqui assim. Então o que aconteceu aqui basicamente foi um deslocamento, né, desse gráfico, né, que saiu. A subtração de uma unidade gerou esse deslocamento à direita. Aí como é que a gente pode enxergar isso? Vamos pegar, por exemplo, vamos marcar aqui os pontos, né? Points x 2 elevado a x mais 1. Então, o que aconteceu aqui, basicamente, o que acontece entre essas duas funções é um deslocamento horizontal, né? Aí você vê o sentido desse deslocamento. O sentido desse deslocamento, ele é dado no sentido contrário ao que você faz no domínio, né? Então, se eu subtrair, ele se desloca para a direita. Então, daqui para cá, houve um deslocamento para a direita. É isso que aconteceu. Só que a função exponencial, ela tem esse decaimento, né? E aqui o que aconteceu foi que você deu um deslocamento de uma unidade
em todos os elementos de domínio para a direita, né? E a forma que você sai daqui, essa função base aqui é a função 2 elevado a x. E essa aqui é 2 elevado a x menos 1. Certo? Então, quando você faz você mexe no domínio aqui da exponencial, você está, de certa forma, fazendo uma translação, né? Um deslocamento horizontal. Esse deslocamento horizontal, ele acontece no sentido inverso do que você faz. Se você somar, adicionar, você anda para a esquerda. Se você subtrair, você anda para a direita. Certo? Daí, você pode agora pensar que a função agora é o 2 elevado a menos x. Vamos trocar o sinal. Quando você troca o sinal, você faz uma rotação, né? Você faz uma rotação no eixo, né? Então, se você fizer aqui agora menos x, lines menos x, eu vou usar uma cor aqui, blue. Então, olha o que acontece aqui com o gráfico azul. O gráfico azul pegou a linha preta, fez uma rotação, né? Rotacionou no eixo, né? Rotacionou no eixo 0 aqui, ó. Então houve uma rotação, né? Ou seja, o gráfico circulou de um lado para o outro. Cada ponto, né, tem a sua rotação aqui, né? Houve uma rotação, né? Tá? Então a troca do sinal faz com que todo elemento de domínio vire o seu oposto, né? A próxima transformação é multiplicar por 3. A multiplicação por 3 ela vai aumentar as imagens, e quando você aumenta as imagens, você faz com que a função ela tenha uma velocidade maior nesse crescimento. Só que essa velocidade maior ela acaba sendo não sendo exponencial, né? Ela está multiplicando por 3. Então o gráfico fica esticado verticalmente um pouco mais, né? Então basicamente o que você faria aqui, multiplicar isso aqui por 3. Deixa eu colocar aqui outra cor. Então aí você fez, só que aí eu multipliquei, né, o negativo, né? Deixa eu botar o positivo aqui e aí a gente vai ver o que é que acontece. Deixa eu fazer aqui, pronto. Então a função aqui original é a 2 elevado a x, tá? Essa aqui foi a 2 elevado a x menos 1, e essa aqui é a 2 elevado a x vezes 3. Então o que foi feito é fazer a imagem ficar maior, né? Multiplicando por 3. Então essa é a ideia, né? Então veja que em termos de domínio, né? Em termos de domínio aqui, não houve alteração no domínio dessas funções, nem no conjunto imagem, né? O conjunto imagem também ficou preservado, né? Porque quando você projeta aqui esses gráficos no eixo, né, no eixo 0, né, no eixo OY, né, na verdade, basicamente essa projeção vira o mesmo conjunto. Então é pegar isso aqui e projetar
esses pontos, né, todos nesse eixo. Então veja que essas projeções são as mesmas, né? Não houve mudança de conjunto imagem nem de conjunto domínio, né, nessas funções. Aí vamos lá ao caso que eu estou colocando aqui em tela a partir de agora. Então vejamos o seguinte, né? Função f agora, ó, menos 3 elevado a x mais 1. Se a gente tivesse aqui pensando só nessa parte aqui, eu pegaria a base, né, 3 elevado a x, e eu estaria fazendo um deslocamento para a esquerda nesse gráfico, né? Deslocamento para a esquerda, mas que não afetaria o domínio nem a imagem. A partir do momento que eu multiplico por menos 1, eu estou trocando o sinal da imagem. Então o que é positivo vira negativo. Então agora eu estou alterando totalmente a imagem. Eu estou jogando as imagens todas para o caminho oposto, né? Então se antes ela fazia algo assim, agora ela vai passar a fazer algo assim, porque eu estou trocando todos os sinais das imagens, certo? E essa adição de 5 é simplesmente fazer um aumento nessas imagens de 5 unidades. Então aqui essa função, ela basicamente, se a gente partisse da função 3 elevado a x, deixa eu fazer os eixos. E o gráfico. Então a função 3 elevado a x, né, ela vai ter uma aparência assim, né? E quando o x é 0, ela vai bater no 3 aqui, né? No 3, só para demarcar o 3 aqui. Ela é uma função crescente, né? Base maior que 1, é uma função exponencial. Uma vez que você fez esse 3x mais 1, ela vai ter a mesma aparência, só que com deslocamento para a direita. Então vamos supor que aqui eu já coloquei, né? Quando x é 0 dá 3, né? Eu já coloquei, já marquei a função, o gráfico dela aqui. Quando eu troco o sinal, então eu estou fazendo isso aqui. Estou fazendo isso por simetria. Então no lugar do 3, eu vou bater no menos 3. Aqui no 0. E quando eu faço essa adição de 5, eu estou trazendo, né, saindo do 0 e subindo 5 unidades. Então, no final aqui da história, né, eu vou subir 5 unidades. Então, eu faço uma assíntota aqui no 5, que é uma reta que o gráfico vai tangenciar. Né, então, esse gráfico vai subir 5 unidades. Então, ele vai fazer o mesmo movimento. Mas aí ele vai bater onde aqui, né? Então, quando x é 0, isso vai dar 3 mais 5. Então, eu vou ter que fazer uma alteração aqui. Peraí. Então, vai ser 3 mais 5. Então, ele vai bater no 8. Né? Ele vai bater no 8 quando o x é 0. Né? Aqui, quando o x é 0, ele vai bater no 8. Vamos pensar que o 8 está aqui. Né? E essa assíntota aqui que estava em 0, deixa eu ver aqui. Então não vai ser, só corrigindo aqui, não vai ser no 8 que ele vai bater quando o x é 0. Então quando o x é 0, né? Quando o x é 0 aqui, eu vou ter menos 3 mais 5. Então ela vai bater no 2. Né, aqui no 2. Então, menos 3 mais 5 vai no 2. Então é como se fosse aqui no 2. Então esse gráfico tem que tangenciar
né? Quando o x tende a menos infinito, aqui, quanto menor for o x, ele vai tangenciar. Então, e aqui, quando igualando isso aqui a zero, então você vai ter menos 3 x mais 1 igual a 5, né? Menos 3 igualando a 0, né? Igual a menos 5, né? Então vai ser 3 elevado a x mais 1 igual a 5. Isso aqui, né, a gente pode traduzir isso aqui em termos de logaritmo, né? Porque o 5 o x mais 1 vai ser o log de 5 na base 3. Então o x vai ser o log de 5 na base 3 menos 1, tá? Log de 5 na base 3 menos 1. Aí, veja só, a gente pode fazer o cálculo aqui, ó, fazendo até uma transformação de base, fazer uma mudança de base aqui, usando as regras da mudança de base. Vamos deixar tudo na base E, então o x vai ser o log de 5 na base E sobre o log de 3 na base E. É só um detalhe que no livro ele usa esse log para a base 10, no material que vocês têm aí, mas eu vou sinalizar quando for de fato o normal, o natural é que isso aqui seja representado pela base exponencial, a base E, né? Então, se você usar muitos livros de segundo grau, usa a notação ln para denotar aqui o log na base E. No caso aqui, nas provas vocês fiquem atentos, porque eu vou usar a notação log para denotar o log na base E. E se eu quiser indicar na base 10, eu vou escrever log na base 10, certo? Só esse detalhe. Então aqui o log está na base E de 5 sobre o log na base E de 3 menos 1. E aí eu posso fazer essa conta aqui, fazendo aqui log de 5 sobre log de 3 menos 1. Isso vai dar 0,4649. Então é um número até abaixo aqui, né? Então vai passar aqui no 2 e vai passar por aqui assim, né? Obviamente que é um deslocamento, né? Essa curva vai fazer assim, meu desenho tá meio ela tem que tangenciar, né? Ela vai tangenciar aqui o 5, né? Então no final ela vai bater aqui no y igual a 5. Então vou fazer esse gráfico aqui no sisteminha aqui, só para a gente enxergar melhor esse resultado, né? Menos 3 elevado a x mais 1 mais 5. Vou só confirmar aqui se é isso mesmo. Pronto. Então ela vai tangenciar o 5, tá vendo aí, ó? Vai passar pelo 2 e no 0,46 aqui. Então esse número aqui é o 0,46 aproximadamente. E aqui vai ser o 2, né? Aqui seria a ideia gráfica aí dessa função. Então, conjunto imagem, vocês já estão vendo que começa no 5 e vai seguindo para menos infinito, né? Começa no 5 e vai seguindo para menos infinito. Então, conjunto imagem menos infinito até 5. E não toca no 5, tá? Então, bola aberta no 5. Domínio. Aí o domínio ela é conjuntos reais.
porque mesmo que a gente faça, olhando essa gráfico aqui, ó, que ele pareça terminar, mas ele não termina, ele segue, né? Então ele anda lentamente, ele vai, na verdade ele tem uma inclinação muito íngreme, né? Se a gente for olhar aqui essa inclinação, tem uma inclinação muito íngreme para essa descida, mas uma hora ele chega. Esse número aqui, 10, ele tem a imagem, ele tem uma imagem, o 10, né? Agora, para encontrar a imagem dele, você tem que ir lá para o menos infinito, um lugar muito longe, no lado negativo. Certamente você vai encontrar lá você vai tocar nessa curva em algum momento, né? Bem, então a função g é uma função bem mais simples, né? Uma reta descendente, né? Que passa aqui pelo ponto 0,2, né? E a imagem 0 vai gerar menos x, vai bater no menos 2. Então vai ser 0,2 e 0, menos 2, 0, né? Então vai ser, quando o x é 0 vai 2, então vai ser o 0,2 no y, né? No eixo y. E igualando isso aqui a 0, eu tenho que o x é menos 2, então vai ser... Deixa eu voltar aqui só um minuto. Então, só para esclarecer, né? Quando menos x mais 2 é igual a 0, o x é 2. Então, essa reta ela vai passar lá nos eixos, né? Quando x é 0 é 2 e para dar 0, né, também vai ser no 2. Então, ela é uma reta descendente, né? Aí seria bem mais simples o gráfico. Bem, então vamos às funções compostas, né? Função composta f bola g e g bola f. Então vamos pegar aqui a f bola g. Então f bola g de x vai na f e troca o x pelo g de x. Então, menos 3. Vamos trocar o x por g de x. Aí vamos trocar aqui. Vou fazer devagarzinho. Menos x mais 2 mais 1 mais 5. E aí aqui eu vou ficar com menos 3. Aqui vai ficar menos x mais 3. Menos x mais 3. Mais o 5. Menos 3 aqui. Então essa é a regra do f bola g. E o f bola g, o que vai acontecer, né? Se nós partirmos... Bem, então vamos fazer aqui o exemplo, né? Primeiramente, começando aqui com a função 3 elevado a x. É o que eu vou plotar aqui. Depois eu vou trocar o sinal. 3 elevado a menos x. Então, eu vou fazer uma rotação aqui no eixo OY. Em seguida, vou adicionar 3. Essa adição de 3 equivale aqui a menos, a gente tem menos x mais 3. Isso equivale a menos, né, x menos 3. Então, pensando aqui, se nós tivéssemos no x, né, então a gente caminharia aqui subtraindo o 3 e seria para a direita. Então aí a gente vai ver um movimento aqui para a direita, né? Só que aí, olhando aqui a função já com o sinal trocado, né? Se
aí olhando aqui com x, né? Então o deslocamento para a direita. Preste atenção aí no que vai acontecer aqui com o gráfico da função quando eu fizer a adição do 3. Então, fazendo aqui a linha marrom, adicionei o marrom, houve o deslocamento aqui para a direita. Veja que o deslocamento à direita, na formulação, né, a gente teria, pela lógica aqui, né, seria o menos x mais 3, né? A lógica ali seria andar para a esquerda. Porém, isso aqui não é o menos x mais 3, é o menos x menos 3. Tá? Então, o x, com sinal positivo, é que é a nossa referência. Então, ele vai ser subtraído de 3, o que significa andar para a direita 3 unidades. E aí, a próxima etapa seria trocar o sinal, né? Menos 3. Aqui eu estou fazendo a mudança do sinal, tá? Menos 3. E aí joga o gráfico para baixo. E por último, faz aí a soma das 5 unidades. A soma de 5 unidades. Aqui, que vai fazer com que o gráfico se eleve 5 unidades. Né? E aí vai ser o gráfico azul. Então, resumindo aqui a trajetória, né? Primeiro, nós estamos aqui com o gráfico da função original, fizemos a rotação, deslocamos o gráfico para a direita, com a referência aí no x e não no menos x. Tá? Depois fizemos aqui o rebate, caindo aqui no gráfico verde, e por último, uma subida aqui do gráfico para a linha azul. Esse é o fim daqui, o resultado gráfico, né? É uma função crescente aqui com assíntota no y igual a 5, tá? Então, vamos aqui tentar resolver essa inequação, né? Em que 3x mais 4 sobre 6x mais 5 é menor ou igual que 2. Estou assumindo também que o x tem que ser igual, não pode ser igual, né, desculpa, a menos 5/6. Por que o x não pode ser 5/6? Porque se o x for menos 5/6, ele vai zerar esse denominador. Porque 6 vezes menos 5/6 mais 5, isso aqui é 0. E se isso for 0, o denominador sendo 0, temos problema na divisão por 0. Então, não pode ter 0 no denominador. Daí, o que a gente precisa fazer? Vamos estudar aqui, vamos converter essa inequação numa forma mais padrão. Então, vou fazer 3x mais 4 sobre 6x mais 5 menos 2 menor ou igual que 0. Isso aqui vai ser equivalente a... E aí agora a gente vai fazer o cálculo aqui dessa soma, né, que está aqui nesse lado esquerdo. Então vou ter 3x mais 4 menos 2 vezes 6x mais 5, tudo isso sobre 6x mais 5. Isso tem que ser menor ou igual que 0. Segunda parte. E daí agora nós vamos para a junção aqui desses monômios que estão no numerador. Né? Então, 3x mais 4 menos 2 vezes 6x
12x. E aí, menos 2 vezes 5, que é 10. Menos 10. O denominador a gente repete. 6x mais 5. E colocamos aqui menor ou igual que 0. Aí vamos fazer a nova simplificação. Eu posso juntar aqui os monômios em x. Então, eu vou ficar com a seguinte inequação: 3 menos 12, né, menos 9x, 4 menos 10, menos 6, dividido por 6x mais 5. Menor ou igual que 0. E aí agora esse formato aqui é um formato padrão para a gente fazer o estudo de sinal. E para fazer o estudo do sinal, nós vamos olhar se esse denominador, se esse quociente é negativo, então eu tenho que ter esse numerador positivo e o denominador negativo, ou o denominador positivo e o numerador negativo, eles têm que ter o sinal, os sinais trocados para que isso fique negativo. E no caso de ser 0, já que esse denominador não pode ser 0, então quando for 0 você vai cair justamente na raiz deste numerador. Então 9x menos 9x menos 6, né, a gente ativa à esquerda da raiz positivo. Aí agora vamos olhar o sinal do denominador. Então, olhando aqui a parte do denominador, eu vou pegar aqui a raiz do denominador, que vai ser o 6x mais 5, e igual a 0. E aí o x, 6x, vai ser igual a menos 5, e o x vai ser menos 5 sextos. Eu acabei esquecendo aqui, me atrapalhando, porque eu não olhei aqui a raiz do denominador. Então, o quociente é positivo quando eles têm o mesmo sinal, ou negativo ambos, ou positivo ambos. E o quociente é negativo quando eles têm os sinais trocados. Então, ou o numerador é positivo e o denominador é negativo, ou vice-versa. Então, nesse caso aqui, a gente precisa entender o sinal do numerador, que aí eu fiz aqui o estudo do sinal, e o menos 5 sextos, ele fica à esquerda, né, do 2/3. Então, o menos 5 sextos, a gente pode demarcar ele por aqui, menos 5 sextos, certo? E nesse caso, o sinal aqui do denominador, ele tem um coeficiente positivo, né? Aqui o 6. Então, à direita da raiz ele é positivo, certo? Passa pela raiz, troca o sinal, e aí nós vamos olhar aqui a interseção, né, entre o numerador e o denominador. Então, olhando aqui o numerador com o denominador, vamos olhar aqui agora, e agora eu coloco uma reta só. Eu vou colocar todas as raízes, né, menos 5 sextos e o menos 2/3. E aí agora vejam bem, à direita do 2/3, né, à direita do 2/3, você tem, ó, o numerador negativo com o denominador positivo. Então o quociente vai ser negativo. E aí no final você pode olhar o quociente negativo. Aí entre o menos 5 sextos e o 2/3, ambos são positivos. Positivo com positivo. Então, positivo. E quando passa do menos 5 sextos, o numerador é positivo, o denominador é negativo. Então,
fica negativo o quociente. Então, o sinal pode ser estudado se a gente colocar apenas uma reta, certo? Uma reta só, olhar todas as raízes envolvendo numerador e denominador, que nesse caso aqui seria menos 5/6 e o menos 2/3, olhar o sinal do numerador, do coeficiente do coeficiente dominante do numerador, que é negativo, marcar aqui à direita da primeira raiz. Quando passa pela raiz, muda o sinal, porque o conceito de raiz é justamente isso, é um zero de uma função. Então, se o gráfico passa pela raiz, ele troca o sinal. Então, isso aqui é como se fosse uma raiz, né? Então, há uma mudança no sinal da função quando ele passa por uma raiz. E se ele volta a ter outra raiz, né? Então, aqui, por exemplo, quando passa pela raiz, troca-se o sinal também. Mas acontece que há raízes que são duplas, né? E nesses casos, ó, ele toca e volta, ele não muda de sinal. Então aqui, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e negativo, certo? Então, sempre que passa pela raiz, você tem que ver se essa raiz ela é uma raiz dupla. Ser raiz dupla é ser raiz duas vezes, né? E aí a gente pode olhar aqui o quociente diretamente. Então eu vou pegar aqui menos 9, menos 9x menos 6. Vou olhar o sinal, as raízes do numerador e a raiz do denominador. Então, menos 2/3 e menos 5/6. Daí então eu vou pegar o sinal desse coeficiente líder aqui do numerador, e ele é negativo, negativo. Passou pela raiz, é raiz dupla? Não. Então, troca o sinal. Passou pela raiz, troca o sinal. Certo? Então, o sinal aqui, a solução do problema é quando o quociente dá negativo. Quando é que o quociente dá negativo? Nessas duas regiões aqui, ó, do menos 2/3 em diante e do menos 5/6 em diante. Então, solução aqui, menos infinito até menos 5/6, união, menos 2/3 até mais infinito. É onde o sinal dessa desigualdade se preserva para o lado negativo. O quociente é negativo. Então, no resumo, o que vocês têm que fazer? Vocês precisam analisar as raízes do numerador e do denominador. Primeiro tem que deixar a inequação no formato em que seja uma desigualdade menor ou maior ou igual que zero. Menor ou igual que zero, maior ou igual que zero. Obviamente aqui também tem um detalhe, né? Porque a desigualdade é do tipo menor ou igual que zero. Então, nós vamos incluir também as raízes, certo? Então, se é menor ou igual que zero, né, quando vou incluir essa raiz aqui, tá? Ela não pode ser menos 5/6, porque o denominador não pode ser zero. E aí, então, eu vou colocar aqui, ó, bola fechada, né? Intervalo fechado à esquerda aqui no menos 2/3. Porque o menos 2/3 faz com que esse numerador seja zero e permite aqui que essa desigualdade aconteça. Tem que ser menor ou igual que zero, tá? Então deixa eu fazer aqui um resumo para não confundir aqui a resolução. Então, a inequação original era essa.
3x mais 4 sobre 6x mais 5 menor ou igual que 2. Daqui a gente chegou nessa inequação aqui. E daqui para a conclusão, o que a gente faz? Pega as raízes do numerador e do denominador. A raiz do numerador é menos 2/3. E a raiz do denominador é menos 5/6. E aí olhamos o sinal do coeficiente dominante aqui nesse monômio x. Se fosse x ao quadrado, eu olhava o do x quadrado, é o de maior potência. É negativo. Então, começa negativo. Passa pela raiz. É raiz dupla? Não. Positivo. Passou pela raiz. É raiz dupla? Não. Negativo. Aí vejamos. Daqui para frente, né? O que é que eu tenho que ver? Aonde é menor ou igual que zero? Bem, pode ser igual a zero quando x é 2/3 negativo. Então eu posso incluir este extremo. Então daqui para cá, para mais infinito. Mas esse outro extremo aqui eu não posso incluir porque ele está no denominador. Né? Ele é a raiz do denominador. O denominador não pode ser zero. Então nesse caso, bola aberta e segue para menos infinito. Conjunto solução, né? Vai ser do menos infinito até o 5/6 negativo. Bola aberta. União do 2/3, incluindo 2/3 negativo, até mais infinito. E aí está respondida aqui a desigualdade. Então vamos olhar aqui agora esse exemplo, né, onde tem uma inequação modular. Então a gente precisa primeiro, né, deixar ela num formato, né, onde esse módulo esteja traduzido. Então eu tenho duas opções aqui, né? Se o módulo desse número aqui é menor ou igual que 3, ou esse número x ao quadrado mais x mais 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 5, ou esse número é menor ou igual a 3, certo? Ou esse número x ao quadrado mais x mais 1 x ao quadrado menos 3x mais 5, ou isso aqui é maior ou igual que menos 3. Porque observe aqui a nossa reta, o 0, certo? O 3 e o menos 3. Se o valor, o módulo de um número é menor ou igual que 3, então quer dizer que a distância desse número ao zero, ela é no máximo 3. Então esse número tem que estar aqui nessa região, ou menor ou igual que 3, ou maior ou igual que menos 3. E aí, quando a gente olha para cá, essas duas opções, você tem exatamente um caso semelhante àquele que a gente viu, mas bifurcado, né? Então, o primeiro a gente vai ter que fazer a conversão na forma usual, né? Então, vamos fazer aqui a conversão.
Então basicamente aqui, eu passo o menos 3 para cá, faz as contas e vai ficar aqui. Eu vou fazer um resumo e aí vocês ficam como exercício para vocês chegarem nessa inequação aqui, ó, menos 2x ao quadrado mais 10x menos 14 sobre x ao quadrado menos 3x mais 5. Isso tem que ser menor ou igual que zero. Essa inequação é equivalente a essa. E do outro lado vai ficar 4x ao quadrado menos 8x mais 16 sobre x ao quadrado menos 3x mais 5 maior ou igual que zero. Bem, daqui para cá vocês podem deduzir, né? Só passar o menos 3 para cá, fazer a multiplicação, resumir aqui os polinômios, os monômios. Aqui é a mesma coisa, passa o menos 3 para cá e junta as expressões e chega nessas duas relações. Daqui para o fim, o que a gente precisa fazer? Né? Daqui em diante. Né? Onde é menor ou igual que zero? Bem, vamos estudar o sinal, né, do numerador. Esse numerador, se vocês forem usar aí a fórmula de Bhaskara, né, para resolver a equação do segundo grau, vocês vão ver que não tem raízes reais, né? E por ele ser um número negativo aqui, a concavidade voltada para baixo, então vai ser uma função 100% negativa. E o denominador também, vocês vão ver, ó, b ao quadrado 9 menos 4 vezes esse 1 aqui, vezes o 5, né? Então 9, fazendo o delta aqui, né? Fazer o delta, 9 menos 4 vezes 5, e o delta vai dar negativo. Pode ver que o delta é negativo. O delta sendo negativo não tem raiz real. Se não tem raiz real, então ele vai ter sempre o mesmo sinal, não tem raiz. E aí nesse caso quem dita é o sinal do coeficiente líder, né? Então o numerador vai ser negativo, não tem raiz. Já o denominador, né, vai ser 100% positivo. Ok? Quando você pega o quociente e analisa quando é menor ou igual que zero, bem, o quociente de um número negativo com um número positivo é sempre negativo, né? E nesse caso a solução aqui vai ser o conjunto dos números reais, porque todo número vai gerar uma desigualdade em que esse quociente seja menor ou igual que zero, certo? No outro lado vai se chegar a uma conclusão semelhante. Aqui vai ser sempre positivo, certo? E aqui também vai ser sempre positivo, de forma que o quociente, numerador sempre positivo, denominador sempre positivo, porque também não tem raízes reais. Analise o delta,
né? Aqui é mesmo polinômio, né? Vamos olhar o numerador, aí tem que ver aqui, ó, dividido por 4. A mesma coisa que ser x ao quadrado menos x ao quadrado menos 2x mais 4. Aí o delta, vamos calcular o delta aqui. 4b ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o outro, que é 16, né? 4 vezes 4 é 16, isso aqui vai dar negativo. Então o delta deu negativo, não tem raiz real. Quem dita o sinal é o sinal do monômio de maior grau. E aí também, aqui, isso vai ser negativo ou nulo para todo real. Então, solução aqui os reais. E aqui também, a solução 2 também vai ser o conjunto dos números reais. Enfim, esse caso aqui é um caso em que, por incrível que pareça, né, a resposta aí seria o conjunto dos números reais. Certo? Porque o resultado vai ser a interseção do caso à esquerda com o caso à direita. E a interseção dos reais com ele mesmo é exatamente o conjunto dos números reais. Então, só para explicar aqui, né, como que foi que a gente saiu daqui e chegou aqui, por exemplo, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, passo o menos 3 para cá. Aí agora eu vou multiplicar esse denominador por menos 3, aí vai dar x ao quadrado mais x mais 1, menos 3x mais 9x menos 15, né? E repete o denominador, isso aqui menor ou igual que zero. Aí agora, junta tudo, né? Você vai ficar aqui, ó, x menos 3x vai dar menos 2x ao quadrado. Aí agora vai ser 9 com 10, com mais 10 vai dar 10x. Aqui o 1 menos 15 menos 14, né, sobre x ao quadrado. Menos 3x mais 5 menor ou igual que zero. Bom, essa é exatamente a inequação que está em círculo. Então, só fazendo aqui a conta também aqui para o caso aqui desse lado à direita, né? Então, olhando aqui, ó, passou o 3 para cá, né? Vai ficar esse quociente mais 3, e aí a gente vai fazer aqui a simplificação, né? Vai juntar aí os monômios no numerador, repetir o denominador, maior ou igual que zero, simplifica, né? X ao quadrado mais 3x, 4x ao quadrado, menos 9 mais x dá 8x, e o 15 mais 1 dá 16, repete o denominador, e aí chega na segunda fração, que é exatamente a relação de desigualdade que estava aqui do lado direito. Nesses dois casos, solução conjunto dos números reais, porque esses polinômios todos não possuem raízes reais, e a interseção aqui, né, do lado esquerdo deu negativo e do lado direito deu positivo sempre, e aí a interseção dos dois casos vai ser a reta real.